E aí pessoal, bem, hoje uma conversa muito especial com o Frederico, aqui num lugar muito especial. A gente não podia deixar de trazer isso para vocês, um diálogo com bastante conteúdo e com bastante reflexão sobre Roberto Silveira e toda a sua relação com nossa cidade, nossa região. A gente está aqui na Escola Estadual Governador Roberto Silveira, um lugar muito icônico, né? Muito especial para isso tudo. E, Frederico, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando aqui, né? Nas nossas iniciativas, no TapaCast, nos debates e você com todas as atividades do blog, Frederico do Suete. Eu queria começar essa conversa nossa aqui, puxando muitos monjesuenses, né? Principalmente os mais novos, desconhecem essa figura, desconhecem a sua trajetória. E como a gente pode começar a contar essa história para essas novas gerações e relembrar para quem é das gerações mais antigas sobre o governador Roberto Silveira? Olá, Rafael. Olá, rapaziada, que acompanha aí o TomaCast, né? O podcast do TomaCast, o Cineclube Debates. Bem, antes de começarmos a falar do nosso personagem, eu queria agradecer a direção da Escola Estadual Governador Roberto Silveira, que gentilmente cedeu esse espaço como locação. E aqui neste auditório, ao longo da entrevista, vocês vão ver que é um local onde aconteceu um dos momentos mais marcantes da vida de Roberto Silveira. E iniciando esse papo, vamos falar do dia 11 de junho de 1923, quando nasceu o Roberto Teixeira da Silveira, o caçula de 5 filhos, do casal Boanerges Borges da Silveira, Maria do Carmo Teixeira, dona do grupo. O Roberto tinha 4 irmãos, 2 irmãs, Diná e Dora, e 2 irmãos, Badigé e Zequinha. Então, antes um pouco de iniciarmos a nossa cronologia sobre o Roberto Silveira, que é o personagem central desse programa, também temático pelo centenário dele, sobre o Boanerges Silveira, que é o pai de 3 filhos que tiveram projeção política relevante. O Roberto Silveira foi algo estrondosamente superior em nível de projeção nacional e internacional, mas o Badigé Silveira foi o grande homem de bastidor do Roberto. Era o que fazia composições, era o que conversava com a ala moderada, porque o Roberto tinha um discurso radical um pouco mais à esquerda, e o Badigé, apesar de ser um trabalhista, ele tinha um perfil conservador. Então o Badigé foi muito estratégico na carreira do Roberto, desde que o Roberto foi para Niterói. E o Zequinha, que é o menos conhecido de todos, porque ele foi embora para o Paraná, se formou em medicina, e lá também teve carreira política notável, foi o primeiro prefeito da cidade de Nova Viçosa e depois deputado federal pelo estado do Paraná, o segundo mais votado foi na Atlântica de Jânio Quadros. Eu não me recordo da eleição, foi no meados da década de 50. O Boanerges Silveira, a partir da Revolução de 30, com a chegada do poder de Vargas, ele se tornou um getulista convicto. Aprendeu muitas artimanhas políticas locais com Pedro Gonçalves da Silva, que é o homenageado desta rua, Gonçalves da Silva, que foi o primeiro intendente de Bom Jesus, e o Boanerges chegou a ser vereador de Itapiruna, representando o Bom Jesus, na década de 1920. Então, é um personagem que merece um destaque também, porque a gente conhece um pai que tarou 3 sítios políticos dessa forma, né? Como se fosse só o Roberto Silveira, ele estaria com bom tamanho, mas ele fez mais 2. Então, Roberto Silveira nasceu no dia 11 de junho de 1923, no sítio Rio Preto, não na Fazenda São Tomé, como já foi informado certa vez. O sítio Rio Preto hoje se chama Sítio Benedito Santos, e é onde está sediado o memorial do governador Roberto Badigé Silveira. Ainda existem ruínas da antiga casa onde ele nasceu, atrás do memorial e à frente da casa onde mora a dona Georgina, que é a atual proprietária. Íamos até gravar lá, né? Exatamente, mas teve exatamente os imprevistos, não foi possível gravar lá. Isso aí, exatamente. Inicialmente, o Roberto Silveira nasceu e com menos de um ano eles já se mudaram para a Fazenda São Tomé. O Boanerges tinha uma propriedade menor e comprou 2 propriedades e investiu no café. Ainda era o boom do café no início da década de 1920. Chegado no final 29, décadas do café, em 1929, o Boanerges teve um declínio financeiro enorme, que a fazenda dele era financiada, ele não conseguiu continuar o pagamento. Por fim, teve que se desfazer da fazenda e se mudaram para onde eles estão atuando por volta de 1930.
onde eles se instalaram, se não me engano, aqui do lado. A casa do Boanese, se não me engano, era aqui do lado, onde é hoje a escola. E em 1937, Roberto, com 14 anos, se mudou para Niterói, acompanhando os outros dois irmãos que já tinham ido. O Badijé foi o primeiro aí em 34, que é o mais velho, o Zequinha em 35 e o Roberto foi em 37, aos 14 anos para Niterói, para fazer o científico, depois entrar em faculdade, e aí começou a ser talhado político o Roberto. Já no ensino secundarista, ele já liderava movimentos estudantis, entrou na faculdade de Direito, foi um dos fundadores do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Tudo em cima do trabalhismo, do getulismo, que o Boanese influenciou os filhos todos pelo trabalhismo. E o Roberto também trabalhou como jornalista, no jornal, se não me engano, a Folha da Manhã, de Niterói. Ele trabalhou no jornal. E antes de se formar em Direito, ele já era uma liderança estudantil expressiva. E com 24 anos de idade, se elege deputado estadual pela primeira vez, ainda estudando Direito. E o grande papel dele, além de ter destaque na Assembleia Constituinte, ele foi eleito deputado constituinte, e a eleição dele em 47 se deu em janeiro de 1947, por conta da adequação do calendário eleitoral imposta pela Constituição de 46. Então, as eleições gerais de 47 foi em janeiro, dia 19 de janeiro. Roberto Silveira se elege deputado estadual a primeira vez e ganhou protagonismo, além dos trabalhos da Constituinte, na campanha do Petróleo é Nosso, que já se iniciava. Já tinha um movimento no Brasil de autonomia, de explorar o petróleo. Ele foi determinante no estado do Rio de Janeiro. Já dava para perceber o engajamento dele como era diferenciado nesses pontos. Totalmente. E os discursos dele, a pauta dele, a quem direcionava os discursos, eu tenho um CD que tem alguns discursos do Roberto Silveira. Então, nesse mesmo ano de 1947, ele já deputado estadual, numa festa de agosto, aqui nesse salão, ele conheceu a esposa dele, Ismélia Saad, porque nessa época não existia o aeroclube. Então o baile da rainha da festa de agosto era aqui nesse auditório. Esse aqui era o principal centro de eventos de Bom Jesus de Itabapuana, antes do aeroclube. Os bailes de carnavais eram aqui. E foi aqui que o Roberto Silveira conheceu a dona Ismélia Saad, filha do libanês Mérige Saad, dono do prédio de cinema, e daquele palacete. Sim. E o Roberto Silveira, ele mesmo tendo a carreira política toda fora, nunca disputou nada de dentro. Ele nunca se desgarrou de Bom Jesus. Nunca se desgarrou. A conexão com suas raízes sempre se manteve. Né? Fortíssimas, tanto aqui como em Calheiros. Ele tinha o hábito de ir no sítio Rio Preto, onde ele nasceu, não na fazenda São Paulo. E ele bebia água na folha do inhame rosa, que tinha uma nascente lá. Essa nascente é preservada até hoje, lá tem uma placa identificando. No sítio. O sítio é todo demarcado sobre os hábitos da família Silveira quando viveram ali. E a juventude do Roberto, que ele era amigo de infância de quem comprou a propriedade, do filho de quem comprou a propriedade. Então ele frequentava aquela propriedade, mesmo depois, já com a carreira política consagrada. Bem, em 1950, Roberto Silveira se reelege, e com detalhe, na primeira eleição em 47, ele se elegeu em último lugar na legenda dele por um voto a mais do que o suplente dele. Já na reeleição dele, ele elegeu por votação consagradora entre os 4 mais votados gerais do Estado. Só que ele não exerceu o mandato de deputado. O governador que se elegeu na mesma eleição convidou ele, o Hernando Amaral Peixoto, era o homem mais poderoso do Estado do Rio de Janeiro, genro de Getúlio Vargas, e padrinho de casamento de Roberto Silveira. Eles eram aliados, porque o Vargas ele controlava os 2 principais partidos do país, né? O dele, o PTB, e o PSD. O Amaral Peixoto era do PSD, o Roberto Silveira do PTB. Então, sempre teve esse arranjo aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, o Roberto Silveira foi convidado a ser secretário de Justiça do Interior. Então, aí a projeção dele explodiu, porque percorreu o estado todo. Ele fundou diretórios do PTB em todo o estado do Rio de Janeiro, ele e o Bagé, o irmão dele. Ou seja, eles são os pais do trabalhismo do estado do Rio de Janeiro. Então, o Roberto e o Bagé. A carreira política em ascensão,
1954, na eleição de 54, ele já queria ser candidato a governador. O pai dele, o Anésio, aconselhou: não, ou vai de novo como deputado, ou seja candidato a vice-governador do Miguel Couto, que era o candidato do Amaral Peixoto. Roberto Silveira seguiu o conselho do pai e se elegeu vice-governador aos 31 anos de idade. Jovem. E na época, os votos, você votava separado, governador e vice. Ele teve 50 mil votos a mais que o Miguel Couto. Então, o meio político fluminense já falaram que o próximo governador na eleição de 58 era Fala Santana, Roberto Silveira. E ele, em 1956, 2 anos depois que ele se elegeu vice-governador, ele rompeu o Miguel Couto por divergências de formações de comissões na LERJ. O PSD não estava cumprindo com algumas, e o Roberto simplesmente rompeu, se tornou um opositor, mas o nome continuou crescendo. Até que chega na eleição de 1958, ele começa a se movimentar para se candidatar a governador. Já não tinha mais Getúlio Vargas, que era o sogro do Amaral Peixoto, e o principal líder do PTB nacional era João Goulart. E João Goulart era amigo pessoal do Roberto Silveira. Roberto Silveira praticamente foi quem avalizou o ingresso de João Goulart no estado do Rio de Janeiro, tanto que ele presidiu em 1951, parece, a Convenção Nacional do PTB. O Roberto Silveira presidiu essa convenção que elegeu o Goulart presidente nacional do partido. Então o Roberto teve a chancela da Executiva Nacional do PTB para ele pôr a candidatura dele ao governo do Estado. Ou seja, já começava uma articulação que mais tarde teria nessa relação dele com o Senado Nacional, né? Porque os relacionamentos, todos os arranjos com atores e personagens que vão se destacar posteriormente. Ali, nesse momento, na véspera da eleição de 58, ele já era um personagem até de projeção internacional. Porque quando ele foi vice-governador, ele atuava na militância de toda, ele fazia parte da Executiva Nacional do PTB. João Goulart levou ele em 2 viagens ao exterior, oficiais. João Goulart, vice-presidente, o Roberto Silveira, vice-governador. Na primeira viagem do Roberto Silveira aos Estados Unidos, com João Goulart, ele foi notada a repercussão nacional dele. O Serviço de Imigração, o FBI, não queria deixar o Roberto Silveira entrar nos Estados Unidos porque ele flertava com o comunismo. Porque o Roberto Silveira tinha um discurso radical. Ele era taxado de comunista. Então estava vetada a participação do Roberto na viagem. O João Goulart simplesmente falou: se o Roberto for, eu vou, e vai ter viagem. Era interesse dos Estados Unidos que o João Goulart queria, porque o vice-presidente cumpria, além do papel de presidente do Congresso nessa época, ele tinha tido um papel de relações exteriores do próprio governo. Então o João Goulart impôs aí o Roberto Silveira dos Estados Unidos. Então ele já era conhecido nos Estados Unidos quando ele era vice-governador. Já tinha projeção internacional, mesmo que a contragosto dos Estados Unidos era uma projeção, que ao nosso ver, o nosso pensamento político dá até orgulho, né? Entendeu? Então ele foi, tem imagens dele junto com Jango Nixon, Roberto Silveira, Jango Eisenhower e Roberto Silveira. Ele era um personagem já de protagonismo nacional como vice-governador. Então ele já estava com a força suficiente e tinha a popularidade necessária no Estado. Faltava o quê? Conversar com o Amaral Peixoto, o dono do Estado dele até então, porque ele já não era governador, ele era embaixador do Brasil em Washington nessa época. O governo de Juscelino Kubitschek, em 1958. E o Amaral Peixoto estava em Brasília e teve um encontro em Brasília com o Roberto Silveira. Só que o Roberto Silveira não foi pedir licença. Ele foi se pôr com o Amaral Peixoto. Ele falou com o Amaral Peixoto o seguinte: Almirante, eu serei candidato a governador, eu vou ganhar as eleições, eu gostaria que você ficasse comigo, caminhasse comigo. O Amaral Peixoto falou assim: não, eu só tenho que ganhar a eleição. Miguel Couto, governador, é do meu grupo, eu vou lançar o Getúlio Moura e sei lá, Miguel Couto vai te trair. Isso aí. Na eleição, ele que tinha rompido com Miguel Couto em 56, teve o apoio do Miguel Couto em 58, traindo de fato o Amaral Peixoto. E o mais absurdo, o Roberto Silveira conseguiu, na coligação dele, que era a Aliança Popular Fluminense, trazer ao UPN de Carlos Lacerda, que era o maior inimigo do PTB, responsável pelo suicídio de Vargas. Mas o resto do Estado Unido todo era fechado com o Roberto Silveira. E
teve uma convenção histórica em Niterói, da UDN. O Carlos Lacerda atravessou a Baía de Guanabara para tentar impedir essa aliança. Lacerda discursou por mais de 6 horas, tentando travar, tentando arrumar trapaças alimentares, no final, com maioria absoluta. O diretor estadual da UDN, a contragosto do Lacerda, fechou a comunicação com o PTB de Roberto Silveira. Talvez seja a única da história do Brasil onde a UDN, os UDNistas e trabalhistas caminhavam. Porque era muito pior que PSDB e PT. Lacerda era o povo. Era o apelido dele no meu político, o povo, o radialista, o governador da Guanabara. E o Roberto, com isso, ele enfrentou todo o poderio econômico dos grupos poderosos que acompanharam sempre a Amaral Peixoto. Teve uma eleição consagradora com 56%. 13% a mais, ou 14%, não sei do que, o candidato que era o candidato Amaral Peixoto. Nesse momento ele demarca então essa conquista como governador e... Sim, uma eleição histórica, sem precedentes até hoje. E o Roberto Silveira, ele era muito à frente do seu tempo. Foi o primeiro candidato a usar em seu tipo eleitoral o samba. O samba era extremamente criminalizado. Foi o primeiro a usar o samba como jingle de campanha, que atingiu as massas populares de lavada. Ele foi o primeiro a adotar a estratégia de corpo a corpo. Ninguém fazia corpo a corpo. Roberto entendeu isso. Roberto Silveira foi o primeiro cliente do Ibope. Ele foi o primeiro político do Brasil a usar instituto de pesquisa como forma de traçar estratégia de campanha. Era Paulo Montenegro, fundador do Ibope, pai do Carlos Augusto Montenegro. Ou seja, o Roberto criou uma estrutura estratégica de campanha que é adotada até hoje, 65 anos depois da eleição americana. É impensável hoje uma estratégia que ignora o Ibope, né? Que ignora toda uma pesquisa, toda essa questão de catalogação de dados assim, relativos para montar o público que você então vai ter que investir mais na sua estratégia para resolver isso. E nesse ponto aí, todas as pessoas dessa região e tal, se enchem de orgulho, né, por ter o filho da terra. Imagina a atmosfera que o Jesus vivia, Rafael, porque, como eu disse, desde quando ele se elegeu deputado estadual em 1947, reelegeu em 50, vice-governador em 54, ele nunca deixou de ver a Roberto Jesus. Frequentemente estava aqui, visitando os amigos, fazendo atos políticos, criando os grupos políticos aliados a ele aqui, porque aqui criou uma disputa acirrada entre Gutierrez Figueiredo, que era aliado do Roberto Silveira, e Zezé Borges, aliado de Amaral Peixoto. Zezé Borges trabalhou duramente para derrotar Roberto Silveira aqui na eleição de Getúlio Moura. Porque o Roberto Silveira era afilhado, o Amaral Peixoto era padrinho de casamento do Roberto Silveira e amigo pessoal do Zezé Borges. Foi o Amaral Peixoto, que ele teve em todo o estado do Rio de Janeiro, em 1938, que nomeou Zezé Borges o primeiro prefeito de Bom Jesus a partir de janeiro de 1939. Então o Amaral Peixoto teve uma relação muito estreita com o Bom Jesus no período em que ele foi a pessoa mais poderosa do estado do Rio de Janeiro e mais poderosa do país, Getúlio Vargas. E o Roberto nunca deixou de vir. Tanto é que, nas festas de agosto de 1959 e 1960, o Roberto Silveira transferia a sede do governo do estado para Bom Jesus. Ele transformava a Bom Jesus em capital do estado. A sede do governo é aquele palacete branco do seu Médio de Saad. Ele ficava na casa do sogro. Fica ali do lado depois do Cine Mais, não é? Ele trazia o secretariado despachado por 3 dias. O governo do estado transferia a sede para Bom Jesus. Então essa é a história. Em 2 ocasiões, 2 festas de agosto, Bom Jesus, de fato, institucionalmente falando, foi a capital do estado do Rio de Janeiro. É por isso que a festa de agosto ganhou essa projeção absurda, de mais falar da festa do interior do estado, porque além de vir todo o staff governamental, a mídia vinha. A mídia vinha fazer a cobertura dos atos governamentais. O Roberto Silveira era um cara de mídia, um cara que sabia fazer mídia com pouco. Um discurso poderoso, uma voz de radialista mesmo. E, inclusive, nesses episódios, a gente tem vários registros também
E vi vídeos também. Roberto Silveira ele filmava tudo, ele, o Badinho. Tem o documentário Roberto Silveira, A Pedra e o Fogo, mostra ele filmando os momentos de lazer com a família. Tem muito vídeo, por exemplo. Esse documentário foi feito com... Ele foi lançado em 2014. Ele Otávio Escobar, foi feito pela editora Casa de Jorge, em Niterói. E ele foi baseado no livro que se chama Roberto Silveira, A Pedra e o Fogo. José Sérgio é o nome do autor, que eu esqueci o sobrenome. O documentário é Otávio Escobar. É muito bom, o documentário, excelente, global assim para assistir. E ele é riquíssimo de imagens históricas. Várias imagens do Olho Azul desse período. Tem imagem do Roberto Silveira caminhando na Praça de Campanha. Tem uma imagem de uma festa de agosto, no qual o cinegrafista que filmou do alto do prédio cinema, ele fez uma tomada da Igreja Matriz até a praça na avenida, onde estava tendo um desfile. Tem foto também de campanha do Roberto para deputado, no foguetório ali naqueles prédios, do casarão ali da professora Maria Teixeira. Tem fotos antigas da fazenda. E fotografia inúmeras. Tem vídeo também do Roberto Silveira inspecionando a obra da construção da Franca Amaral, em 1959. Então a relação do Roberto sempre foi enraizada na Jesus. Então tinha aquela atmosfera. Era um herói, filho da terra, explodiu. E agora falando do governo Roberto Silveira. 2 anos somente, Rafael. 2 anos. E até hoje. Não tem nenhum governo, seja de 4 a 8 anos, que fez sequer 30 ou 40% que ele fez nesse governo. Roberto Silveira, ele tornou o Estado do Rio de Janeiro relevante economicamente. O Estado do Rio de Janeiro era completamente irrelevante economicamente antes do Roberto Silveira. Só tinha CSN, o Volta Redonda, se instalando. Era um Estado pobre, cheio de chagas sociais, o interior totalmente largado. O Roberto construiu tudo que tem praticamente de infraestrutura no Estado do Rio de Janeiro hoje, grossa, pesada, o Roberto Silveira construiu. A rodovia Dutra, por exemplo, de São Paulo, ele que abriu. Ele trouxe Furnas para o Estado do Rio de Janeiro. Ele construiu diversas usinas hidrelétricas, mais de 100 escolas. Acho que não tem uma cidade, exceto a capital, Rio de Janeiro, que ele não governou, que não tem uma rua, avenida ou um monumento em nome do Roberto Silveira em todo o Estado do Rio de Janeiro. Ele foi um fenômeno administrativo sem igual a todo. Se você pegar proporcionalmente o que ele fez no Estado do Rio e o que o JK fez naquele lema 50 anos em 5, o Roberto Silveira fez igual no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro deu relevância com o Roberto Silveira. Ele virou um Estado forte economicamente. Temos 2 anos. Em apenas 2 anos. E no lado social, o Roberto Silveira, por exemplo, foi precursor da reforma agrária no Brasil. Antes de ter a reforma agrária prevista na Constituição, o Roberto Silveira distribuía lotes de terra, fazia assentamentos de famílias pobres, com terras que eram do Estado, e implantavam escolas, ou pequenas salas de aula. Eu desconfio que seja um sistema meio que Paulo Freire. A educação, como é que é? O Plano Popular de Educação. Teve um dia que ele abriu 80 escolinhas e salas de aula, em um único dia. Obcecando a educação, energia e estrada. Então ele revolucionou. Uma visão ampla das estruturas, né? Nitidamente, porque ele se discute muito sobre essa questão da jornada dele, caminhando-se para, quem sabe, né? Pleitear uma eleição de âmbito nacional. Porque a forma como ele geriu esses estudos já mostrava uma visão holística da coisa, assim, e ele promovia, ele dava publicidade disso. Ele sabia fazer a propaganda. Estratégico para cativar a população. Muito, ele sabia. A estratégia de marketing publicitário dele era impressionante na época. Para a época foi impressionante. Ele ainda criou a Flume Clube. Ele já enxergava o potencial político do Estado do Rio de Janeiro. Que é a antecessora do Clube. Ele criou a Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro. O Roberto Silveira deu cara ao Estado do Rio de Janeiro. Deu relevância em âmbito nacional no que diz respeito para atrair investimentos. Porque sem infraestrutura, sem energia, como é que você vai atrair investimento? Não é? E morreu de maneira trágica,
pode ser até dizer que banal. Ele estava no período virada de ano, no Palácio Itaboraí, que era o Palácio de Verão do governo do estado em Petrópolis, e deu uma enchente pesada aqui em Santo Antônio de Pádua, e ele queria vir logo para acompanhar o trabalho, o resgate, o atendimento das vítimas. Foi convencido que não, o tempo estava ruim, mas ele decidiu ir. A aeronave ficava no Palácio Rio Negro, que era no caso do governo federal, que lá tem o aeroporto. E decolando, deu um vento, a aeronave muito pequena, ele bateu ali em uma das estruturas do Palácio Rio Negro e caiu no chão de volta. A aeronave começou a pegar fogo. O Roberto conseguiu sair da aeronave. Ele saiu da aeronave. O fotógrafo ficou preso. Estava ele, o cinegrafista, o fotógrafo ficou outro. O fotógrafo ficou preso. O Roberto voltou para ajudar o fotógrafo. A aeronave explodiu. Absurdo. Os protocolos de segurança hoje ele não morreria. O segurança não deixaria ele que um governador, um presidente tem, ele não conseguiria morrer. E o Roberto ainda não morreu na hora. Ele agonizou 8 dias no hospital. Inclusive que entre o quarto e o sexto dia, a notícia era muito positiva, porque ele estava reagindo. Daí surge uma suspeita que tem entre familiares, historiadores, que o Roberto tenha sido morto dentro do hospital por conta de agentes da repressão que vieram dar o golpe em 64 e tentaram dar o golpe em 64. E faz sentido, o Roberto Silveira tinha uma forma de comunista aqui nos Estados Unidos muito antes disso. Uma possibilidade. Tá? Não posso descartar. Não posso descartar. E houve uma comoção também, né? Não, foi uma coisa absurda. No vídeo tem, nesse documentário tem vídeo. Velório, sepultamento, da agonia das pessoas na frente do hospital nos dias que ele estava lá, parou o Estado do Rio de Janeiro. Rafael, o nome do Roberto Silveira é tão poderoso, era tão poderoso na época, que 20 meses depois o nome do Roberto Silveira elegeu o irmão dele, governador do Estado, contra Tenório Cavalcante. O Bagé Silveira se elegeu governador do Estado sem nunca ter disputado uma eleição regional. Ele tinha sido vereador 3 ou 4 vezes em Resende. Porque o Bagé Silveira se mudou para Resende, a família dele é toda de lá. Foi presidente da Câmara lá 2 vezes, vereador 3, acho, depois nunca mais disputou a eleição, porque ele ficava nos bastidores do PTB e foi secretário do governo Roberto Silveira. Com o nome Roberto Silveira, o Bagé se elegeu governador do Estado. Um nome. Falando do nome Roberto Silveira e falando com a promessa de conduzir o legado dele. Ele uniu o partido, que estava rachado, perdeu a grande liderança, todo mundo muito novo. O Roberto morreu aos 37 anos. Não, a carreira política dele começou aos 24 e morreu aos 37. Ele fez isso tudo que a gente contou aqui agora. Sim. É uma coisa assim, sem precedentes. E aí, nesse sentido, de a gente estar aqui, o que motiva a gente a fazer esse diálogo, essa pontuação histórica, né, de quanto pessoas preocupadas com esse problema comunicativo que eu trouxe aqui da questão dupla de você lidar com o perigo do esquecimento e o grande problema das gerações mais novas desconhecerem, né, a história do Roberto Silveira e também dos lugares tão especiais que essa cidade tem e que reserva essa história. E em cima disso, queria puxar justamente essa demarcação de festividades que demarcam a trajetória desses personagens históricos. E a gente tem vários exemplos, né? Não só a festa de agosto, mas outras festas também, que deveriam também, inclusive, ser esses momentos de lembrança, de reafirmação dessa história, que é fundamental para a construção de uma identidade local, né? Que a gente estava falando como é que você faz essa relação de construção de identidade com as suas raízes, se você desconhece a história, né? Local, isso não faz sentido. Exatamente, ainda tem a lacuna que o poder público sempre deixa, né? Esse ano, sendo o ano do centenário do Roberto Silveira, a meu ver, a Secretaria de Cultura e Educação está envolvida nisso, estruturando projetos, criando imagens temáticas,
por exemplo, a festa de Calheiros esse ano. Tinha que ter mais do Roberto Silveira no cartaz da festa. Ainda mais que a data coincide com o Exato, a festa de Calheiros vai ser 9, 10 e 11 de junho. O domingo, o último dia da festa, é o dia do centenário do Roberto Silveira. E até o momento, a única homenagem que eu tenho ciência que ocorrerá será promovida aqui pela direção da escola na festa de agosto. O professor Francisco e a outra diretora que me falha a memória o nome, eles falaram que na festa de agosto para o desfile, eles estão preparando, eles não conseguiram encontrar conteúdo para fazer algo para o dia. Tanto que eu dei o conteúdo para eles semana passada. Então eles vão trabalhar esse conteúdo que eu dei para eles, junto com essa entrevista que vai rolar, acredito que até o dia 11 de junho, né? E então eles vão preparar algo para a festa de agosto. Mas a festa de Calheiros tinha que ter uma programação. Tinha que ter alguns atos, fazer um passeio turístico, enfim. Porque não falta referências históricas de Roberto Silveira demarcadas institucionalmente, não pelo poder público, mas a iniciativa popular, a partir do final de 2013 e início de 2014, fizeram um trabalho formidável de resgate da história, não só de Roberto, mas como também de Badigé Silveira. Que é mais grave ainda, que Badigé foi extremamente importante na vida política de Roberto, e o próprio Badigé foi governador de prestígio. E até então não tinha nenhuma avenida, não pus nada na região Badigé Silveira e Bom Jesus. Para você ter ideia do prestígio político do Badigé Silveira, no período de tensão política brasileira, no golpe de 64, no dia 18 de março, 13 dias antes, 12 dias antes do golpe, e alguns dias depois do comício da Central do Brasil, 5 dias depois do comício da Central do Brasil, o Badigé Silveira estava aqui com o João Goulart. João Goulart estava na Praça do Governador Portela, promovendo um grande ato político de defesa do seu mandato. O PTB da região noroeste toda, do sul do Espírito Santo, e anunciando a autorização, a assinatura do convênio para construir a usina hidrelétrica de Rosal, para se criar um grande parque industrial na região. Ou seja, naquele momento de conflito, que o Jango supria aquela pressão do golpe que já existia desde o comício da Central, já existia essa atmosfera do golpe, essa tensão política, ele estava aqui defendendo o mandato do João Goulart. Olha a relevância que o Bom Jesus tinha no cenário político nacional. Por quê? Exatamente, sendo que João Goulart, como vice-presidente, ele já esteve em Bom Jesus de Lopona com Roberto Silveira em 1960, caminhando, tem fotos, 2 fotos dele andando com Roberto Silveira aqui em Bom Jesus. Ou seja, João Goulart, nessa breve vida política dele também, esteve 2 vezes em Bom Jesus, por influência de Roberto Silveira. Então, o Espaço Cultural Luciano Bastos, a editora Norte Fluminense, através capitaneado pelo Gino Bastos, o Andrezinho, que está sempre junto, e alguns calheirenses, a Cíntia, o Heraldo, a dona Georgina, que espero que esteja se restabelecendo o probleminha dela, eles fundaram a Associação dos Amigos do Memorial do Governador Roberto Badigé Silveira. E no dia 6 de agosto de 2014, no sítio Benedito Santos, antigamente no sítio Rio Preto, eles lançaram a pedra fundamental do memorial. O memorial foi inaugurado em 2016, em agosto de 2016. Inclusive com a presença da viúva de Roberto Silveira, Dona Ismélia Saad veio. E em 2017 foi assim, o símbolo máximo do resgate histórico da memória de Roberto Silveira, principalmente, foi quando a Dona Ismélia, pela primeira vez desde a morte de Roberto, participou de uma abertura de festa de agosto, na solenidade oficial. Você recebendo honraria. Isso aí tem um valor histórico fascinante, graças a Deus eu tenho isso tudo registrado em vídeo. Eu tenho um processo todo do resgate da memória, da construção do memorial, inclusive aquele documentário que eu te dei, vai até essa festa de agosto. Tudo isso, toda a história do memorial está naquele DVDzinho que eu te dei em 2018, mal produzido, se comparar com hoje, eu não tinha as manhas que eu tenho hoje, entendeu? E o Badigé Silveira, ele teve finalmente a sua memória resgatada no finalzinho de 2020. O prefeito Roberto Salim plantou o busto do Badigé na Praça do Governador Portela, ao lado do Roberto Silveira. Então foi um passo muito importante do resgate, mas não é o suficiente. Pois é. Não é. E isso
vai de encontro a tudo aquilo que a gente estava comentando agora há pouco sobre o nosso propósito, porque é cativar isso nas gerações mais novas de bom jesuense, fomentar esse espírito, ele é algo muito mais profundo, porque ele é longevo. Você conseguir criar essa atmosfera de pertencimento, ele de alguma maneira ele traz como consequências essa mobilização popular, que ela é fundamental, porque gestões vêm e vão, deixam suas marcas, deixam suas contribuições, mas nada se compara a esse intento popular, que eu acho que aí, como pessoas que têm, como a gente, os nossos projetos, as nossas ações sempre voltadas para o audiovisual, a gente pensa que o audiovisual é a linguagem fundamental para manter isso, para cativar isso, provocar isso nas pessoas, né? Eu acho que todas as suas narrativas e todos os seus produtos audiovisuais, eles servem a esse princípio ético de cativar as pessoas, né? E aí você faz esse registro até os dias de hoje, né? E nós estamos aí prestes a essa data. Eu não posso deixar de perguntar que para você deve ser muito emocionante também essa data, à medida que você vem acompanhando essa resgate. E agora a gente está chegando perto do centenário, né? Exatamente. 9 anos depois, né? Do início do processo de resgate, do memorial, estamos agora caminhando para o centenário. Infelizmente, outros amigos da Seara Cultural parece que não estão muito atentos a isso, mas eu não posso deixar passar em branco, de forma alguma, pelo acervo de conteúdo que eu tenho dele, porque quando a William, que trabalhou no IFE, me presenteou com o livro e o DVD do Roberto Silveira, veio também 3 CDs. Era um CD sobre jingles eleitorais, demais músicas utilizadas no documentário, músicas da época. Tem o jingle eleitoral do Roberto Silveira como vice-governador. Era uma música triste, era um bolerinho lento, porque foi na eleição que o Vargas tinha morrido. Então o jingle falava que não tem mais como votar no velhinho, o Getúlio Vargas, mas Roberto Silveira está aí. Tem esse jingle também. E eu estou produzindo um documentário para lançar no dia 11 de junho, no qual é praticamente tudo aquilo que tem no documentário original Roberto Silveira Preto Fogo, em termos de informações, só que eu foco mais nas relações dele com o Bom Jesus, tá? Mostrando o vínculo dele com o Bom Jesus, para criar essa perspectiva de ótica que o cara se catapultou lá fora, mas nunca deixou isso aqui de lado, né? Nossa terra, a terra dele. E eu extraí todas as imagens em vídeo e foto que tem nesse documentário da época. Então teremos imagens de Bom Jesus Tabapuana na década de 50, 60, né? Com atos do Roberto Silveira, vídeos do Roberto Silveira no estado do Rio inteiro. E eu estou fazendo um trabalho para dar um tom colorizado a essas imagens. Elas são todas em preto e branco, então estou fazendo uma sobreposição de filtros, e que em alguns momentos você vê que está nitidamente colorida a imagem. Está ficando um resultado muito bacana. Está quase concluído, já tem 45 minutos já pronto. Eu já estou para seguir a parte final. Espero lançar no dia 11 também, no mesmo dia da nossa entrevista. Depois vamos combinar o horário que a entrevista vai no ar para botar o documentário depois. A gente está falando dele aqui na expectativa de... Com certeza. Então, esperamos que as futuras gerações se interessem mais, porque agora elas vão ter um conteúdo adaptado para uma linguagem que exatamente esmiuçados com as proezas de Roberto Silveira até ele ser governador. Não tinha-se uma linha de tempo bem compilada, e que eu estou produzindo isso, tanto a nossa entrevista aqui como esse documentário vai estar aí disponível para as futuras gerações tomar o Roberto como referência de fato. Referência do cidadão bojesuense, do político bojesuense, não só foi um político aliás que trabalhou muito, não. Ele era além do tempo. Ele era muito além do tempo. As estratégias eleitorais que ele criou em 58 são adotadas até hoje, 65 anos depois da morte, da eleição. Né? E isso tem que ser estimulado, principalmente pela idade dele. O Roberto é um jovem, morreu aos 37. De forma trágica, mas é uma inspiração para os jovens. Olha o quanto esse cara construiu entre os 24 e os 37. Né? É para os jovens que não, o poder político é aqui. Somos nós que temos que ocupar a política, nós jovens. A política
Isso não pode ser feito só Sim, no sexagenário para cima. Exato, e isso é muito marcante também, muito necessário do ponto de vista das desconstruções sobre o senso comum de política também. Todas essas coisas que acabam sendo criadas como obstáculos para um envolvimento, para um entendimento de que política é as relações humanas como um todo, as micro e macro, relações de poder, e todos estamos de alguma maneira todos inseridos. E eu queria te agradecer muito por essa oportunidade da gente estar aqui junto, né, mais uma vez. Eu que agradeço também a oportunidade que me é dada também. E com certeza aí, né, o TalmaCast, que é um projeto, para quem não conhece, né, é um projeto de extensão do Instituto Federal Fluminense Santos Bom Jesus. O objetivo é trabalhar o diálogo interdisciplinar já iniciado pelo Cinemundo Debates, que também tem essa missão de resgatar a cultura local, de manter a memória local, de ajudar de alguma maneira, né, a história do nosso campus, a história do antigo Colégio Técnico se mistura também com a história de Bom Jesus. Sim, totalmente. O projeto do Instituto Federal é, de alguma maneira, se enraizar na comunidade, se colocar a extensão para isso. Então, essa comunicação toda está também disponível no Spotify lá, também nos nossos canais, nas mídias, onde a gente pode sentir também um pouco do feedback de vocês, de interagir com a gente, de mandar as perguntas, ou que vocês que estão nos ouvindo e vendo, né, pensam e sentem sobre isso tudo, né? Eu creio que é isso, meu caro. Tem alguma coisa que você queria encerrar, se alguma informação, alguma coisa? Não, vamos ao vivo, Roberto Silveira. Ao viva! Roberto Silveira, 100 anos. 100 anos. É isso, gente. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Excelente. Excelente.